Olá, tudo bem? Você sabe o que é o fruto do Espírito e qual a importância dele na vida de todo cristão? Se você não sabe, se esse assunto te interessa, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, ela fala sobre o fruto do Espírito, em contraponto com as obras da carne. Se você pegar o livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 18, está escrito assim: mas, se sois guiados pelo Espírito, no caso aqui Espírito com E maiúsculo, significa que é o Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então o apóstolo Paulo, falando à igreja de Gálatas, ele cita as obras da carne e faz uma lista aqui grande. Poderíamos acrescentar a essa lista muita coisa. E fala sobre o fruto do Espírito. Então, basicamente, o que significa o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. E de que forma isso se manifesta? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. Lembra quando em João, Jesus falando aos seus discípulos, dando uma palavra de esperança, ele disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar o Paracleto, aquele que vai estar o tempo todo convosco. Então, quando ele faz essa promessa, ele está dizendo, porque o Paracleto significa alguém do mesmo tipo, ou alguém igual. Então Jesus, na sua manifestação corpórea, subiria ao céu, voltaria de onde ele veio. Mas Deus, o Pai, enviaria o Espírito Santo para habitar. Essa é a promessa que foi concretizada no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio habitar dentro daqueles que creem em Cristo, como uma marca, como um selo de propriedade para dizer que essas pessoas agora pertencem a Deus e não somente pertencem, elas são agora filhos de Deus, porque têm a mesma identificação pelo Espírito de Cristo. Então, quando Cristo andou entre nós, ele veio ser o exemplo, o modelo do que o homem deveria ser desde o princípio. Porque quando o homem foi criado, lembra? A Bíblia relata que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Cristo, enquanto esteve na terra, ele era a perfeita imagem de Deus, manifestada entre os homens. Então, qual o propósito da criação do homem? Ser como Deus, ser como Cristo, manifestar a sua glória aqui na terra, manifestando assim virtudes pertencentes a ele que foram compartilhadas com o homem. Quando a palavra diz que esse homem é imagem e semelhança de Deus, não é uma aparência física, mas nas suas virtudes. E essas virtudes precisam ser manifestadas pelo ser humano, que é a criação perfeita de Deus. O homem não pôde ser essa imagem perfeita de Deus porque ele desobedeceu a Deus lá no princípio. E por isso ele foi deformado. E agora, quando o Espírito Santo, que foi promessa de Deus, que foi aquilo que Jesus disse que enviaria,
ele vem para reconstruir o homem à imagem e semelhança do Senhor. Então, o fruto do Espírito é uma manifestação externa daquilo que está dentro do novo homem, do cristão. O Espírito Santo trabalha internamente e faz manifestar externamente as virtudes daquele que é o modelo Cristo. Então, o que identifica alguém como um verdadeiro cristão e principalmente como um cristão espiritual, como alguém espiritual, não são o que geralmente as pessoas buscam e procuram, que são sinais, que são dons espirituais, que são maravilhas que são feitas pelo Espírito. Não. O que classifica alguém como um verdadeiro filho de Deus, como alguém maduro espiritualmente, é a manifestação do fruto do Espírito. E é isso que glorifica, no final das contas, a Deus de uma forma inegável. Inegável. Lembra de 1 Coríntios? Se você não leu 1 Coríntios, te recomendo abrir a Bíblia e ler 1 Coríntios. Porque Paulo ele exorta essa igreja e ele diz na sua exortação que essa igreja é rica em dons espirituais, que não faltam dons espirituais, que ali há uma manifestação poderosa de Deus. Porém, eles são alvo de uma crítica de Paulo, quando ele diz: vocês são crianças, como crianças, vocês são carnais. Olha, carne novamente. O que acabamos de ler? As obras da carne são manifestas e elas são, aquela lista é grande. Naturalmente, o homem carnal que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele vai manifestar de uma forma pequena ou grande esses sinais ou essas características que pertencem à carne. Essa carne caída, pecaminosa, que não manifesta a glória de Deus. Então, nessa igreja de Corinto, Paulo criticou essa igreja, advertiu essa igreja, corrigiu essa igreja, porque havia nela dissensões, havia ciúmes, havia várias manifestações de obras da carne, enquanto eles também eram ricos de dons espirituais. Então a advertência dele, ele chega a dizer assim: não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E essa característica de carnalidade é uma característica que nós vemos bastante nos dias atuais. Por quê? Porque o foco ou o olhar das pessoas geralmente se volta para os sinais, para aquilo que é feito. É importante os sinais? São importantes as manifestações dos dons espirituais? Sim, são. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. A palavra de Deus no Evangelho diz que no último dia, muitos chegarão ao Senhor e dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu fiz várias coisas. E qual é a resposta do Senhor para essas pessoas? Não vos conheço. Olha só. Então, sinais, o que é feito, na verdade, ela não caracteriza alguém como alguém espiritual, como um ser espiritual. Mas o fruto sim. O fruto é inegável. Porque a gente leu aqui, contra essas coisas não há lei. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são de fato espirituais. Por quê? Porque o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo através de uma pessoa. Essa é a coisa mais linda e essa deveria ser a busca de todo cristão. Então, dentro do fruto do Espírito, são apresentadas 9 características que vamos
passar uma a uma ao longo dos dias, que é amor, que é alegria, que é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio, segundo algumas traduções. Então, essas características também, elas não são manifestadas isoladamente, porque se esse é um fruto espiritual, ele só é um fruto completo. Geralmente é usada a figura de uma laranja ou de uma tangerina para ilustrar o que nós estamos querendo dizer. Que imagina uma tangerina e essa tangerina é composta de 9 gomos. Enquanto essa tangerina está completa, ela é uma tangerina, mas se falta alguma característica nela, ou algum gomo nessa tangerina, ela já não é mais uma tangerina inteira. Eu penso que todos nós, né, mesmo que alguém diga assim, eu tenho alegria, mas eu não tenho uma outra característica. Isso não pode acontecer. Isso jamais vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é completo dentro de você. Então, se você diz que tem alegria, mas não tem paz, na verdade você tem paz. Só que essa paz não está sendo manifestada externamente. Por quê? Porque o nosso Deus e Jesus é o príncipe da paz. Então, se você tem alegria, necessariamente você precisa ter a paz. E se você não está manifestando a paz ou não sente ter a paz, não quer dizer que você não a tenha. Você tem a paz, porque o Espírito Santo já está em você. Então você tem sim amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Você tem essas características. O que precisamos fazer para que essas características se manifestem externamente é praticá-las, é exercitá-las, é fazer com que elas saiam de dentro de nós pela ação espiritual e se manifestem externamente a outras pessoas. E é tão interessante quando entendemos, compreendemos isso, porque nós passamos a não negar a existência disso em nós. Então, se você quer, em primeiro lugar, avançar, crescer, desenvolver o fruto do Espírito em você, primeira coisa que eu recomendo, né, basicamente aqui para o vídeo de hoje, é que você entenda, você tem dentro de você, ainda que não se manifeste externamente, todas essas características. Se de fato você é um filho de Deus, se de fato você reconheceu Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo veio habitar em você. Então você tem sim, você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem todas essas virtudes dentro de você. E ele quer fazer com que essas virtudes saiam para fora, se manifestem através das suas ações. E esse é um movimento, é um trabalho que o Espírito Santo começou a fazer e precisa ser aperfeiçoado a cada dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. A obra principal do Espírito Santo em nós, penso eu, não é fazer você operar grandes sinais. Não. A grande obra, a maior obra do Espírito Santo em nós é nos transformar em verdadeiros cidadãos dos céus, em cópias perfeitas de Jesus, manifestando através da nossa vida a presença, a glória de Jesus nessa terra e nesse tempo. Então você pode sim ser como Cristo, você pode manifestar todas as virtudes que
caracterizavam ele nessa terra. Por quê? Porque você as tem. Elas estão dentro de você. E elas somente precisam ser colocadas para fora. E quando nós negamos na mente que temos ou que ela existe em nós, nós criamos uma barreira, uma dificuldade que precisa ser rompida. Lembra do texto bíblico? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, há uma libertação, tá? E a gente também pode ler, né, o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E onde estão essas fortalezas, esses sofismas que ele fala? Estão aqui, dentro da nossa mente, plantadas, né, por Satanás, porque ele vai dizer certamente para você que não há misericórdia em você, que não há amor, que não há alegria, que não há paz, que não há longanimidade em você. Vai ser usado, né, o argumento de que é o seu temperamento, é a sua, são suas características particulares. Não. Todos nós temos nossas características particulares, mas o Espírito Santo, ele está fazendo com que sejamos novos seres criados à imagem do Senhor. Então a palavra de hoje, nesse primeiro vídeo dessa série, Fruto do Espírito Santo, é essa. Você tem sim todas as virtudes do fruto do Espírito em você. E à medida que você deixa de praticar as obras da carne, essas características de Cristo em você vão aparecer naturalmente. É como se pegássemos um copo, e esse copo estivesse cheio de uma água muito suja. Essa água precisa ser derramada para que uma água limpa entre ali. E é basicamente isso que acontece na nossa vida. Nós deixamos de praticar as obras da carne e naturalmente o fruto do Espírito se manifesta nas nossas vidas. Vamos orar? Eu convido a você, tá, que assistiu esse vídeo até agora, deixe seu comentário, tá? Comente aí. Esse é um tema importantíssimo, tá? Como eu disse aqui, não adianta você ser usado por Deus para operar grandes sinais, se essencialmente o fruto do Espírito, que é a característica de Cristo, não se manifestar em você. Tudo isso é em vão, tá? Então, é muito importante. Comenta aí como você vê esse tema, o fruto do Espírito. Qual a importância para você do fruto do Espírito ser manifestado por cada cristão, particularmente por você? E comente também, né, como a igreja seria se todos os membros desse corpo chamado igreja, eles manifestassem o fruto do Espírito. Como seria? Vamos imaginar aqui, tá? Deixe seu like, comente, compartilhe, e se você não é inscrito no canal, deixe sua inscrição aí, tá? E se prepare, porque amanhã vamos começar a falar dessas 9 características ou dessas novas virtudes que compõem o fruto do Espírito. Tá? Não são frutos, é o fruto do Espírito. São 9 virtudes que compõem o caráter de Cristo, que deve ser manifestado em nós. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças por essa palavra, por esse entendimento que foi liberado para nós. Abençoe, Senhor, cada um que recebeu essa palavra, que ouviu e continua, Senhor, falando aos seus corações. Complete aquilo, Senhor, que nesse momento não foi falado, que o teu Espírito fale de uma forma bem pessoal e particular com cada um. Eu oro assim e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz. Amanhã nos vemos, se Deus permitir.